Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Agora estaremos tratando do capítulo 11, e este vai nos trazer notícias do plano. André Luiz estava no Bosque das Águas, onde o seu acompanhante Lísias estava informando a importância da água, como nós já vimos no capítulo anterior. Depois de ter encaminhado, o instrutor, o amigo, o acompanhante, aquele auxiliar dos serviços de enfermagem, que está se serenando nesta região tão bela, diz a ele: olha André, seria muito difícil que você, em alguns dias, conseguisse absorver todo o conteúdo de tarefas que se realizam em um único dos departamentos de Nosso Lar. Você vai precisar aqui de várias semanas, vários meses, para conseguir inteirar-se de um só destes departamentos. Agora, ele já tinha condições de conversar mais à vontade, já se sentia como um dos que estava se afeiçoando ao ambiente de Nosso Lar. E é interessante que na conversa de volta, Lísias explica para ele sobre as colônias espirituais. As pessoas ficam curiosas em saber sobre as colônias, se é só o Nosso Lar que existe, e nós vamos aprender na obra de André Luiz, que há em cada comunidade grande, em cada cidade, sempre há um grupo espiritual, sua dimensão invisível, responsável também por aquele agrupamento. Não que todos os espíritos que renascem naquela comunidade, tenham que ser originários daquela coletividade, mas estas coletividades, nos níveis diferentes do nível físico se responsabilizam por coordenar processos evolutivos dos seres que estão nascendo naquela comunidade, pelo menos da maioria, quando eles coordenam o processo de renascimento através da escolha de paz, dos problemas atinentes à reencarnação com os laços do passado, muitas coisas. Capítulo 11. Notícias do plano. Desejaria meu generoso companheiro facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente. Conforme vê, os ministérios do Nosso Lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo à visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém. Ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer tendência. Observemos isso. Os ministérios da colônia Nosso Lar são células de trabalho ativo. A colônia não é um resort para descanso, a colônia Nosso Lar é uma colônia de trabalho, uma colônia de aprendizado, uma colônia de transição, porque ela está entre o plano terrestre e as esferas superiores. Aqui também fica o orientador, o benfeitor e uma espécie de espírito protetor de André Luiz é o Clarencio. E o André Luiz é o tutelado dele, é um aluno dele. Isso aconteceu porque a mãe de André Luiz pediu para Clarencio atender às necessidades do seu filho, assim ele o adotou, passou a orientá-lo e conduzir o seu aprendizado. Podemos pensar um pouco e perguntar o porquê eles estão explicando tantas coisas específicas para André Luiz? Por que recebe tanta atenção? Por que ele está tendo todo esse investimento? Porque eles sabiam que ele ia coletar as informações, ia se aproximar de Chico Xavier e ia escrever a série, A Vida no Mundo Espiritual. Por isso que eles estavam dando esse tanto de informação para ele, porque André Luiz estava sendo preparado para desempenhar o seu trabalho. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-la, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quando possível. Lísias, amigo, perguntei. Poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? André Luiz já se acostumou a andar no aeróbus, igual alguém que se acostuma a andar no metrô. André Luiz, como sempre sendo muito curioso, agindo como um pesquisador, quer aprender tudo, quer investigar, queria saber mais sobre as colônias espirituais. E nós também gostaríamos de saber se todas as colônias são iguais a Nosso Lar. Será que uma colônia espiritual que está na Índia,
em Roma, em Nova York, na Nova Guiné, na África, será que todas são iguais? De modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Eis aqui a explicação de Lísias: não são iguais. Se aqui na Terra, nós encontramos bairros, cidades, estados e países com diferentes culturas, costumes e organizações, imaginemos no mundo espiritual. Se aqui na Terra temos tantas diversidades, no mundo espiritual tem muito mais, tem uma variedade infinita. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Vejamos assim, temos nossas origens e nossas histórias. No mundo espiritual também, eles se reúnem de acordo com as suas origens, e de acordo com as finalidades que eles querem atingir. A diversidade é uma lei do universo, Deus ama a diversidade, tem que ser tudo com variedade. Olhemos para o universo, um planeta é igual ao outro? Um sol é igual ao outro? Claro que não. É Deus, e sua diversidade. O intercâmbio também existe no mundo espiritual. Nosso lar buscou inspiração para sua formação em outras colônias, e outras também buscam concurso na colônia Nosso Lar para outras formações, mas cada qual mantém suas peculiaridades essenciais. Pensemos assim: quem vive nas colônias espirituais? São os espíritos que desencarnam. Se eles eram diferentes, se têm características culturais diferentes, quando desencarnam, por que eles vão perder essas características? Só porque desencarnaram? Esse é o ponto que precisamos desenvolver, a fé raciocinada. Desencarnar não muda de uma hora para outra nossa natureza íntima. Não é pelo fato de termos perdido o corpo físico que mudamos de natureza. Agora, às vezes perguntamos: mas, o que disse vou morar numa colônia ou em outra? E a resposta é: onde estão sua família espiritual? Onde estão os espíritos ligados a você? Você vai para o lugar onde estão os espíritos ligados a você. Esse é o critério. E possivelmente, é de lá que viemos. Assim, viemos de algum local que estão os espíritos ligados a nós, e vamos voltar para lá, vamos voltar para junto dos nossos familiares espirituais. Evoluímos em famílias espirituais. Está lá no livro dos Espíritos. Estamos aqui estudando o livro Nosso Lar, mas é importante ter o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras da codificação do lado para poder ir complementando as informações. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei: partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de Nosso Lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. E ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Curioso, como devemos agir para adquirir conhecimento e aprendizado? André Luiz perguntou sobre a estrutura política de Nosso Lar, sobre a formação e divisão dos poderes, os ministérios, a organização. Vemos aqui novamente o intercâmbio existente entre as colônias formadas e as em formação. Utiliza a estrutura organizacional da colônia Alvorada Nova, que fica perto da colônia Nosso Lar, e fizeram algumas substituições de nomenclaturas e formaram a organização hierárquica e governamental de Nosso Lar. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso.
A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Lísias destaca um aspecto interessante de nosso lar, onde afirma não existir entrega de título ou homenagem apenas com a finalidade de agradar a um ou ao outro. Ou seja, em nosso lar, toda vez que alguém recebe um título, é por mérito de trabalho. É porque trabalhou, se esforçou, demonstrou tanta dedicação à colônia, espíritos, aos sofredores, tanta dedicação, que eles são merecedores de posição de destaque na colônia. E mais, a maioria está ali sendo preparado para a reencarnação, ou seja, temos espíritos que ficam ali 20, 30, 40, 50 anos e aí reencarnam. Outros vão para as esferas superiores e ficam 100, 500 anos no mundo espiritual, avançam para ter experiências mais sublimes no mundo superior. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como por exemplo o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. A explicação é bem clara aqui. Quando o espírito é resgatado no umbral, ou quando ele chega em nosso lar, ele passa pelo Ministério do Auxílio. Por quê? Porque ele vai receber uma ajuda, pode ser uma ajuda de dias, de semanas ou pode ser uma ajuda de 1 ano, 2 anos. Porque, às vezes, acabamos de encarnar, e só precisamos de um apoio, precisamos de um braço amigo, de ajuda. Aí vamos para o Ministério do Auxílio. Depois que nós nos mostramos refratários, somos encaminhados ao Ministério da Regeneração, onde recebemos um tratamento mais intenso, já é um tratamento mais árduo. E vemos aqui que um fluxo constante. Quem já não está no auxílio e está na regeneração, está em condições de trabalhar, está em condição de fazer algum progresso, aí vai participar dos trabalhos no auxílio, comunicação e esclarecimento para se prepararem para futuras tarefas planetárias. Raros conseguem atingir o Ministério da Elevação, enquanto o Ministério da União Divina é a joia da coroa, é para aqueles espíritos que atingiram o alto patamar de espiritualidade. Sendo assim, percebemos que tem um progresso. Entramos lá, temos um programa de trabalho, temos um programa de aperfeiçoamento. Por isso, que o espírito tem que estudar, tem que trabalhar para se aprimorar. Vamos adquirindo conhecimentos, vamos ajudar, porque aí vamos desenvolver os aspectos morais e os aspectos intelectuais. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Percebemos aqui que existe uma lei, a lei do descanso, porque temos que repousar, temos que passear no bosque, temos que ter o dia de descanso, as horas de descanso, as horas de lazer,
mas o governador, a autoridade máxima da colônia, não descansa, não se permite descansar, e assim ficamos pensando: que espírito é esse? E como é que os valores são outros no mundo espiritual? Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. O governador é um exemplo maravilhoso, é o que mais trabalha, não descansa, ele usa sua hora de lazer para visitar o local mais difícil da colônia, o Ministério da Regeneração. Vemos que é totalmente o inverso aqui na Terra. Lá vale a frase que nós sempre ouvimos: quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Esses postos de comando na esfera superior exigem alta cota de sacrifício, de renúncia, de trabalho, de amor, de dedicação e de espiritualidade. Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara à saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente: essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular repleto de indagações íntimas. Ou seja, ninguém trabalha em nosso lar sem ouvir uma música tranquila. Nesse capítulo, uma música gostosa, nos chama a atenção sobre a utilização da música, a qual é definida por nossos dicionários, como arte técnica de combinar sons de maneira agradável ao ouvido, som agradável, harmonia, suavidade, ternura, doçura e muitos outros. Seu significado está relacionado, geralmente, aos bons sentimentos que se despertam na alma do ser humano, sentimentos esses que aproximam de nós influências espirituais elevadas, contribuindo com o nosso bem-estar material e, acima de tudo, espiritual. Certamente, falamos da música que traz uma mensagem elevada e que favoreça o equilíbrio interior de quem a escuta. A religião do amor universal ensina que vivemos em constante conexão com o mundo espiritual, uma vez que é essa a nossa pátria de origem, portanto, estamos corpo, mas somos espírito. Portanto, se nossos pensamentos, palavras e ações são pautados no bem, atraímos influências espirituais positivas. Se, no entanto, são fundamentados nos maus sentimentos, o resultado é correspondente, e aproximam-se de nós influências espirituais negativas. Trata-se da lei da atração, da qual nenhum ser humano está isento. Alguém talvez pergunte: qual o papel da música nesse contexto? Bem, pense por um momento em como você se sente ao ouvir uma música que apresenta, além de uma melodia tranquila, uma letra que transmita a paz. É inevitável que, ao ouvi-la, em sua mente e em seu coração, você seja entusiasmado pelo bem que ela proporciona. Assim, ao fortalecer em seu íntimo os bons sentimentos, você se torna capaz de exteriorizar o que recebeu de bom no momento em que a ouviu. Com vibrações de tranquilidade, alegria e serenidade, sintonizamo-nos, então, o Pai Celestial e as almas benditas que nos desejam ajudar, afinal, nossos anjos guardiães e amigos espirituais, apenas nos auxiliam por meio das condições favoráveis para a sua atuação em nossas vidas. Dessa forma, ao ouvirmos músicas elevadas e benéficas ao nosso coração, conectamo-nos à frequência divina que move o mundo e refletimos, em nossos atos, o amor que existe em nós. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação.
Segundo alguns pesquisadores no assunto, a música afeta o caráter e a sociedade, pois cada pessoa é capaz de trazer para dentro de si a música que acaba influenciando nos pensamentos, nas emoções, na saúde, nos movimentos do corpo, etc. Tanto, diziam eles, cabe aos compositores serem morais e construtivos e não imorais e destrutivos em suas músicas. A influência da música é tão grande, que ela atua constantemente sobre nós, acelerando ou retardando, regulando ou desregulando as batidas do coração, relaxando ou irritando os nervos, influindo na pressão sanguínea e na respiração. É comprovado o seu efeito sobre as emoções e desejos do homem. Enfim, a música exerce um poder muito grande sobre nós, podendo ser positiva ou negativa.